Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a bênção do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre tudo que estiver ligado a você. Oramos por um destravar, por um romper, que dentro da tua casa haja abundância, que dentro da tua casa haja alegria, que dentro da tua casa haja amor, que dentro da tua casa a vida de Jesus Cristo esteja. Senhor Jesus, toca nessa família, toca nos filhos, toca no casamento. Oramos, Senhor, para que o amor dos pais pelos filhos aumentem, o amor dos filhos pelos pais aumente. Oramos para que as brigas cessem, as confusões, os desentendimentos. Senhor, nós quebramos completamente o espírito de inveja contra essa casa, o espírito de contrariedade, as existências espirituais. Oramos por portas abertas nesta casa, nessa família. Oramos para que caminhos se abram para esta família. Oramos para que as oportunidades cheguem a essa casa. E também declaramos, Pai, a vida de Deus, a paz de Jesus Cristo esteja de forma poderosa, abundantemente dentro deste lar, nas peças da casa, que o sono seja tranquilo, que a vida de Deus toque nos filhos, tirando completamente tudo aquilo, Pai, que vem para perturbar, tudo aquilo que vem para trazer confusões. Que o Senhor traga vida, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga saúde, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual, que essa casa seja cheia da presença de Deus. Meu Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, Pai, no nome de Jesus Cristo. Visita, Pai, esse lar, visita, Espírito Santo, e que se cumpra a tua palavra que diz que aqueles que temem o Senhor envia anjos para guardá-los. Guarda essa casa, guarda, Senhor, a vida daqueles que temem o teu nome. Esta casa teme o teu nome. Senhor, tu és fortaleza dessa casa, tu és socorro bem presente na angústia, tu és o bom pastor desta casa. No nome de Jesus, que a luz de Jesus Cristo esteja sobre esse lar e que todas as trevas sejam dissipadas. Em o nome de Jesus, tudo aquilo que não vem de Deus saia, seja removido, seja eliminado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Oramos para que a prosperidade entre nesse lugar. Oramos para que as bênçãos de riqueza, de vitória, de conquista, de avanço estejam sobre essa família. No nome de Jesus, grandes vitórias, Pai, declaramos e profetizamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que Deus me deu, uma palavra que tem falado comigo toda semana. Eu recebi essa palavra de um amigo e eu tenho estado debruçado nessa palavra porque o Senhor falou muito comigo através dessa passagem. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho de uma criança há muito tempo sofrendo com asma. A mãe nos acompanha aqui nas orações e, para a glória de Deus, ela recebeu uma palavra aqui na oração e creu naquela palavra. Daquele dia em diante, a asma acabou. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Coloque a sua fé em Jesus. Amém? Aqui você sempre vai ver eu apontando para Jesus. É Ele que faz milagres. É Ele que cura. É Ele que tem o poder de libertar, de transformar, de mudar realidades. Se você está perdido num vício, se você está perdido numa situação que você não consegue sair dela, clame por Jesus, Ele é socorro bem presente. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o nosso socorro, aleluia. Declara aqui nos comentários: o meu socorro vem do alto. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus.
Amém? Eu quero compartilhar essa palavra de Ezequiel 37, no verso 4. Olha o que está escrito. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim profetizei, conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhe que assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, se puseram em pé, era um exército enorme. O Senhor levou o profeta Ezequiel a um vale de ossos secos. Ezequiel olhou aquele vale e deve ter se perguntado: por que Deus me trouxe aqui? Ele olhou para um lugar que não tinha vida. Ele olhou para um lugar que não havia uma possibilidade de mudança. Ele viu ossos, ele viu pessoas que estavam aqui antes de estarem ali. Talvez ali houve alguma guerra, e naquele vale de ossos secos, Ezequiel estava contemplando uma história, um capítulo de algo que ele conhecia. E quando ele chegou ali, o Senhor perguntou para ele: Ezequiel, você acha que eu posso levantar um exército desses ossos? E o Senhor disse para ele: profetize. E então Ezequiel, eu acho isso tremendo, o Senhor disse a ele: profetiza a estes ossos. E Ezequiel se dirigiu aos ossos secos, e ele disse: ouçam a palavra do Senhor. E então, só ossos não têm ouvido. Mas a voz profética, quando você caminha por uma palavra profética, as coisas estão dando ouvidos a você, porque Deus dá os comandos antecipadamente. Quando o Senhor mandou Elias à casa da viúva, o Senhor já tinha ordenado aquela viúva a alimentar ele. Tudo o que ele precisava fazer era liberar a palavra, e quando ele liberasse a palavra, aquela viúva iria ouvir. Então eu quero que você entenda o seguinte: as coisas sim, quando você tem uma palavra de Deus, as coisas vão dar ouvidos a você. Então isso é a importância de você profetizar, de você liberar palavras de bênção sobre sua casa, palavras de bênção sobre sua família, palavras de bênção sobre seus negócios, você crer no que Deus te disse e caminhar por essa palavra profética, caminhar pelas direções de Deus, caminhar pelo liberar de Deus. Sabe, se Deus te disse algo, profetize sobre aquilo. Profetize coisas grandes, profetize coisas tremendas. E foi o que Ezequiel fez. Ele profetizou mesmo, sabe, que seus olhos estivessem, por uma perspectiva humana, vendo impossibilidade, vendo morte, vendo impossível. Ele profetizou. Nós temos que aprender a profetizar também na nossa vida, a profetizar bênçãos, a profetizar avanços, porque devemos crer na palavra que Deus nos deu. Quando Deus te dá uma palavra, você pode liberar, sabe, a palavra profética sobre o ambiente e sobre o lugar. E sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz que Ezequiel começou a profetizar e diz que os ossos começaram a fazer barulhos, osso com osso. A Bíblia fala aqui que começou a chacoalhar, chocalhar. Houve muito barulho dos ossos se juntando e daqui a pouco os tendões cresceram, a pele que veio por cima, e estavam todos deitados
todos deitados. Ou seja, apesar daquele exército ter voltado à matéria, de pele, de órgãos e outras coisas, eles continuavam ali mortos. Você tem que entender uma coisa: sempre que Deus está fazendo um alinhamento, você vai ouvir muito barulho. É o chocalhar. Sempre que Deus estiver consertando algo na tua vida, consertando algo na tua casa, consertando algo na empresa, vai haver barulho. Sempre que Deus está trabalhando em nossa vida, vai haver barulho. Vai haver barulho, e a gente não gosta de barulho, porque a gente quer estar sempre descansando. Nós queremos estar sempre relaxando, queremos estar sempre tranquilos. Mas você já deve ter visto pessoas que disseram assim: puxa, eu comecei a buscar a Deus e parece que as lutas se levantaram. Na verdade, sabe por que as lutas se levantaram? Porque a sua vida está alinhando. As lutas se levantaram, as coisas se levantaram contra você, porque a sua vida está alinhando. A sua vida é osso com osso, é Deus movimentando as coisas. Quando Deus começa a movimentar a nossa vida, algumas coisas nós vamos ouvir barulhos, nós vamos ouvir ruídos, nós vamos ouvir, sabe, o bater dos ossos. Isso vai acontecer. E depois, sabe, daquele vale de ossos secos, está tomado de corpos, o Senhor vem a Ezequiel e disse: profetize agora sobre eles o Espírito. E Ezequiel profetizou que venha o Espírito sobre vocês. E quando Ezequiel profetizou, todos aqueles corpos se levantaram e um poderoso exército se levantou. Eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo só vai ser liberado em grande medida sobre a nossa vida a partir do momento que a nossa vida estiver alinhada com Deus. Enquanto não estivermos alinhados com Deus, nós não vamos receber a plenitude do Espírito. É necessário um alinhamento na nossa vida, um alinhamento de mentalidade com o tempo que Deus está colocando na nossa vida. Eu falei inclusive sobre mentalidade hoje na oração da manhã. É necessário um alinhamento espiritual, no sentido de você se entregar a Cristo, se entregar à palavra de Cristo, dar um passo de fé, porque não adianta você só ouvir, você tem que dar um passo de fé. E quando você dá um passo de fé, Deus te abençoa. Quando você dá um passo de fé, Deus te honra, certo? Eu creio muito nisso, que há um trabalhar de Deus, há um agir de Deus que está acontecendo. E Deus está fazendo coisas grandes, Deus está fazendo coisas tremendas, e nós estamos confiando, sabe, na justiça de Deus, estamos confiando no trabalhar de Deus, e que não há impossíveis para o agir do Senhor em nossa vida. Mas você vai ter que caminhar, sabe, em alinhamento. Você vai ter que alinhar, talvez tirar coisas do seu coração que estão desagradando a Deus, você desfazer certas relações, certas amizades, certas conexões. Quando você está num tempo de alinhamento, vai haver muito barulho, vai haver um chacoalhar. E essa palavra aqui tem falado muito ao meu coração, porque sempre que você está buscando agradar a Deus, sempre que você está alinhado a uma promessa ou alinhado a um plano de Deus, você vai ouvir barulhos, certo? Você vai ouvir muitos barulhos, e faz parte você ouvir esses barulhos, faz parte você estar aliançado, firmado em Deus, porque Deus tem muito para fazer na nossa vida, Deus tem muito para realizar na nossa casa, mas as coisas só acontecerão na nossa vida e na nossa família se estivermos alinhados totalmente ao propósito divino. Temos que estar alinhados ao propósito, temos que estar alinhados ao que Deus tem para a nossa vida. Por isso, segura essa palavra aí, porque é uma palavra de Deus para a tua vida, é uma palavra profética. O Senhor está dizendo para você: é tempo de alinhamento, é tempo de alinhamento, é tempo de você estar alinhado com o propósito de Deus, alinhado com aquilo que Deus Ele quer para a sua vida. E outra coisa que eu aprendi aqui é que Ezequiel, está escrito aqui no verso 7, assim profetizei conforme a ordem recebida. Você só pode se meter
em algo se você tiver a autorização de Deus. Não se meta numa coisa que você não tem autorização de Deus para se meter. Tem certas brigas que Deus não quer que você entre porque você não tem autorização para entrar naquela briga. Tem coisas que é melhor você se afastar porque Deus não quer que você se meta. Tem coisas que Deus não quer que a gente se meta. E se você se meter numa coisa que Deus sabe que Deus não lhe deu a direção para você se meter, para você colocar a mão, para você tentar intervir, você vai acabar tendo problemas. Tudo na nossa vida, absolutamente tudo, precisa estar debaixo da autorização divina. Se você estiver debaixo da autorização divina, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Deixe essa palavra no teu coração. Espero que você tenha recebido em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma declaração profética agora, e nessa declaração que nós vamos fazer, depois nós vamos ler o Salmo 91. Eu quero pedir que você se entregue mais a Deus. Amém? Que você se entregue mais a Deus. Se você puder levantar uma das suas mãos, faça isso. Eu quero declarar em nome de Jesus. Declaramos que sua vida de oração vai ser elevada a um outro nível e você vai começar a navegar em novos reinos com Deus. Profetizamos que rios de água viva começam a inundar o seu ser mais íntimo, que você entre nos lugares mais profundos da comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Profetizamos uma nova confiança de fé nas coisas que você ora, que lhe assegura que elas serão respondidas. Falamos um novo desbloqueio em sua língua de oração, que traz novos dialetos celestiais enquanto você fala. Que você ore em uníssono e coesão com o Espírito de Deus, e declaramos, um novo fluxo vai começar a surgir na tua casa de avivamento. Quebramos o poder do inimigo de tentar atrapalhar seu tempo de oração e de trazer distrações desnecessárias. Dizemos que seu tempo de oração será doce, gratificante e produtivo, e que você está entrando em um novo nível de oração. E profetizo também que tudo aquilo que morreu na sua vida e que não foi vontade de Deus que morresse, que vai ser ressuscitado em nome de Jesus. Declaramos que sonhos vão ser ressuscitados, projetos vão ser ressuscitados, oportunidades vão ser ressuscitados, e inclusive pessoas que saíram do seu caminho e que não há mais possibilidade de voltar para o seu caminho serão ressuscitadas no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos declarar o Salmo 91 agora, e eu tenho dois convites para você. O primeiro é que nesse domingo nós vamos ter um grande culto. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foi aqui em Santa Maria que meu ministério rompeu. Daqui eu viajei em todo o Brasil, viajei às nações, né? Tenho muita gratidão por essa cidade. E estaremos nesse domingo às 9h30 da manhã na rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Neste domingo, às 9h30 da manhã, na rua Carlos Ur, número 935. Vem estar com a gente, eu vou estar ministrando nesse culto. Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus Cristo. E mais uma coisa importante, segunda-feira, nós vamos lançar dentro da academia aqui no Global, vai ser um presente que nós vamos entregar para os nossos alunos. E nós vamos dar uma oportunidade para você que não é nosso aluno, de você se tornar nosso aluno e ter um ano extraordinário aí pela frente. Semana que vem, segunda, terça e quarta, olha só, 3 dias, eu vou estar aconselhando dentro da academia, a partir das 9h45 da manhã. Então eu vou ficar 3 dias na mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos dentro da academia? É um tempo que eu tenho com meus alunos de dar direção, de dar conselho, de ajudar eles a entender o que Deus está falando com eles. É algo tremendo e eu convido você a se tornar nosso aluno. As pessoas perguntam como nós podemos ser bênção no seu ministério, como podemos ajudar no seu ministério. Bem, se torne aluno da academia aqui no Global. Eu estarei orando por vocês e também se tornando nosso aluno, você vai estar por dentro ali de uma gama, eu posso dizer, muito grande de ensinos proféticos. Esse mês começou 2 meses agora que vem, vai começar 2 módulos novos, que é o módulo de finanças, que eu não sei se já não começou, e o módulo de libertação. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção e eu convido você
a estar com a gente, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha. E se você quer ser aluno da Academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Amém? E quero falar rapidamente desse livro aqui, o livro Sonhos, tá? Deus fala conosco também através dos sonhos. Olha só, deixa eu só abrir esse livro aqui para mostrar para você. Aqui, ó. Nesse livro aqui eu falo sobre as legendas de Deus. Falo também sobre experts em ouvir a voz de Deus, os sinalizadores de Deus. Esse livro aqui você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius17.com.br. É um best-seller no nosso ministério esse livro. Tem abençoado a vida de muitas pessoas. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Me ajude a compartilhar essa oração, manda para amigos, manda para parentes. Nós não podemos ser como o mar morto, que só recebe, mas não semeia em nenhum outro afluente. Por isso que tudo que vem a ele recebe muito, mas tudo que ele recebe morre nele. Bem, tem gente que é assim, que nem o mar morto. Tudo que recebe morre nele. Você tem que deixar o rio fluir. Então, eu estou sendo abençoado, então eu vou semear na vida de outra pessoa essa oração. Eu vou semear nessa família, eu vou semear naqueles amigos, eu vou semear naquele grupo ali que eu estou. Nós precisamos ser compartilhadores de coisas boas. Nós precisamos aprender a semear a palavra de Deus. Então semeia na vida de pessoas essa oração em nome de Jesus. Talvez você esteja assustado com movimentações que estão acontecendo na tua vida. Não te preocupa, é Deus trabalhando. Amém? Não te preocupa. Lembra da palavra do Vale de Ossos Secos. Sempre que Deus estiver arrumando coisas na tua vida, vai ter um movimento, vai ter barulho, vai ter ruído, mas é Deus trabalhando, é Deus fazendo o que Ele quer, Deus fazendo o que Ele quer, Deus fazendo a vontade dEle. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu oro em especial por essa pessoa, Pai, e pela sua casa e pela sua saúde, e eu peço que o Senhor traga saúde a todo aquele que está doente, que toda doença renda-se ao poder de Jesus Cristo, todo câncer, toda alergia, todo mal nos órgãos internos, que haja cura completa, que haja cura total na vida dessa pessoa, na sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para ela, dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família, que todo laço do inferno seja cortado agora. E nós oramos, Pai, pelas finanças dessa casa, pelas finanças deste homem, desta mulher, para que o Senhor dê vitória, para que o Senhor envie provisão. Em nome de Jesus eu libero palavras sobre negócios, sobre oportunidades financeiras, para que haja uma liberação na vida dessa pessoa. No nome de Jesus haja uma liberação financeira, que o Senhor traga um destravar, um rompimento, um milagre na vida dele, na vida dela. Senhor, toque com o teu poder. Espírito Santo de Deus, libera do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Dá vitória para ela, dá vitória para sua casa. No nome de Jesus, Senhor, que haja uma visitação especial neste lar. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça.
no nome de Jesus Cristo. Eu oro para que as portas se abram, eu oro para que pessoas lembrem dele, pessoas lembrem do serviço dela. No nome de Jesus, eu oro por janelas de provisão, eu oro por providência divina, eu oro por milagres na vida dessa pessoa, eu oro por um avanço na vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toca com o teu poder. Espírito Santo de Deus, toca com o teu poder, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita seu lar e dá a vitória, Pai. Dá a vitória, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, oramos por vitória. Eu apresento cada pedido de oração que está colocado aqui nos comentários em favor de filhos, em favor de casamento, em favor de finanças, para que haja uma intervenção do céu agora em nome de Jesus. Eu concordo em fé com você e declaro: a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores está sobre ti. Ser abençoado, ser abençoada, em o nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Também repreendo todo desânimo, toda pessoa que está desanimada, toda pessoa que está prostrada. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, assim como o profeta Ezequiel profetizou. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai se levantar, que uma força maior está vindo sobre ti agora e você vai ter mais ânimo, você vai continuar, você não vai parar, você vai avançar, você vai correr, você vai voar em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa palavra e nessa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, amanhã, 6 da manhã, eu estou aqui em oração junto com você. Deus te abençoe e até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o nome de Jesus Cristo, a vida de Deus, a vida extraordinária do Senhor Jesus, entrando em todas as áreas da nossa vida. E nós apresentamos a Deus a nossa casa, a nossa família, a nossa vida e pedimos a paz que excede todo o entendimento, a paz que só Jesus Cristo tem para dar. Leva embora a ansiedade, Senhor, leva embora pensamentos ruins, leva embora toda pressão e opressão da vida e traga sobre nós um renovo, um ânimo novo. Senhor, que a tua mão esteja sobre nós e, como está escrito na tua palavra, a alegria do Senhor é a nossa força. Colocamos diante de ti a nossa família, colocamos diante de ti nossos pedidos de oração, todos os pedidos, Pai, que foram feitos aqui em nossa planilha, Pai. Nós apresentamos diante de ti e pedimos bênçãos sobre a vida espiritual, bênçãos sobre a família. E hoje, Senhor, eu oro em especial pela família, para que o Senhor traga união para a família, para que o Senhor traga salvação nessa casa, para que o Senhor traga avivamento no meio dessa família, para que as brigas cessem. Todo tipo, Senhor, de ataque espiritual contra a família, acabe no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos bênção também sobre a nossa vida financeira, pedimos provisões especiais do Senhor, portas abertas, bons negócios, boas conexões, e que tudo aquilo que estiver travado, Senhor, que seja destravado no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também pela vida emocional, para que o Senhor traga saúde total e completa a essa alma. Leva embora, Senhor, todo tipo de depressão, leva embora as angústias, os sofrimentos da alma e traga uma cura no interior dessa pessoa. Oramos também por relacionamentos, para que os relacionamentos sejam saudáveis, para que os relacionamentos tenham a bênção de Deus, e aquilo que não for bênção do Senhor, afasta da nossa vida, afasta do nosso caminho. Também pedimos, Senhor, pela saúde, para que o Senhor restaure a saúde de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Dizemos ao câncer, dizemos a alergias, dizemos a infecções, dizemos a todo tipo de inflamação, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também por justiça e livramento. E pedimos a bênção do Senhor e que não nos falte a tua presença, Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Estamos apresentando nossa planilha diante de Deus. Essa planilha que você pode baixar gratuitamente no meu site,
www.viniciusda7.com.br, e se não conseguir, não tem problema, pega uma folha em branco, escreve as 7 áreas e coloca aqui embaixo dessas áreas, você coloca seus pedidos de oração. E volto a dizer, fique firme na oração. Que nada tire você desse propósito. Que nenhuma coisa importante se coloque entre você e seu propósito de oração. Amém? Deus está fazendo grandes coisas aqui. Grandes coisas. Inclusive, quero dar um testemunho que eu recebi da Costa, é o nome dela, e ela escreveu assim: testemunho de cura do meu sobrinho Igor, curado de leucemia. Durante as orações, eu colocava o nome dele e pedia cura, e o Senhor sempre profetizava pela cura. E eu e a mãe dele participamos sempre das campanhas, tomamos posse e recebemos o milagre da cura. O Igor vai fazer um culto em frente à casa dele, em ação de graças pela cura alcançada. Deus é fiel. Somos de São José do Seridó, Rondônia. Glória a Deus, que maravilha! Glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus. Ele faz milagres. A nossa fé está em Jesus. Jesus, Ele que cura, Ele que opera milagres. Amém? E você que quer entrar agora nesse propósito aqui pela primeira vez nessa oração, entra. Mesmo que nós já estejamos, né, com um propósito em andamento, entra agora pela fé. Entra agora, não perde mais um dia de oportunidade e ora conosco às 6 e às 18. Eu quero pedir para cada um de vocês a compartilhar essa oração agora. Já manda aí para amigos, para parentes, para grupos, aonde você puder, manda essa oração. Seja um abençoador. Não seja só o tipo de pessoa que sabe receber, mas não abençoa ninguém. Abençoe alguém com essa oração. Amém? E eu quero trazer a sequência da palavra que eu comecei hoje pela manhã. Hoje pela manhã eu falei sobre 4 decisões que vão abençoar a tua vida e que vão dar norte para você. E hoje eu quero falar, agora à noite, de mais 4 decisões. Mais 4 decisões, 4 princípios para decisões da maneira de Deus. Amém? E eu quero ler um versículo bíblico. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 15, verso 22. A Bíblia diz assim: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Você tem que se aconselhar com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você tem que se aconselhar com pessoas sábias, com pessoas que têm as informações sobre a decisão que você tem que tomar. E algumas vezes você precisa de oração para tomar as decisões importantes que você precisa tomar. E eu quero dar aqui 4 princípios para você, certo? A continuação da palavra da manhã para você tomar decisões da maneira de Deus. Primeiro, pergunte a você mesmo: esta decisão está de acordo com a palavra de Deus? Há certas coisas na nossa vida que estão em desacordo com a palavra. E se estiver em desacordo com a palavra, não serve para a gente, não é a maneira de Deus. A maneira de Deus é fazer conforme a palavra. Eu já aconselhei muitas pessoas ao longo da minha vida. E muitas vezes teve casos onde uma pessoa estava apaixonada por outra, só que existia assim, sabe, um jugo desigual entre eles. E esse jugo, sabe, pesava muito sobre eles, várias vezes. E eu sempre alertava: olha, esse tipo de relacionamento é um jugo desigual. Eu não vou abrir aqui os pormenores do que é um jugo desigual, mas, sabe, a Bíblia diz que ter um relacionamento com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você é muito problemático. E eu sempre falava isso. E geralmente as pessoas teimam. Elas vão adiante, elas colocam a paixão na frente da razão. Elas colocam a paixão na frente da maneira de Deus. E o que dá? Sempre dá problema. Sempre dá problema. Ou seja, tudo que eu decidi na minha vida tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Deus não tem como abençoar, sabe, uma pessoa que trabalha errado. Uma pessoa, a Bíblia fala sobre a balança enganosa, injusta. A pessoa que faz negócios injustos, Deus não tem como abençoar.
Não tem como pedir oração por uma coisa errada. Deus não tem como abençoar. Então, tudo na nossa vida, toda decisão que a gente for tomar, tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Se não estiver alinhada com a palavra de Deus, não serve para mim. O segundo princípio que eu quero ensinar para você é se essa decisão que você tem para tomar, será que essa decisão vai ser bênção para o reino de Deus? Será que essa decisão que você vai tomar vai ser bênção para o reino de Deus? Ou o reino de Deus vai perder com essa decisão? Porque é isso que você tem que pensar. Geralmente as pessoas colocam muita pressão em cima de nós para que a gente decida aquilo que elas querem. Mas e quando Deus está falando algo com você, de algo que vai ser uma bênção para o reino de Deus? E você pensa assim, puxa, mas sabe aonde eu estou também é bênção, só que se eu me movimentar para cá, vai ser mais bênção ainda. Então, se vai ser bênção para o reino de Deus, siga em frente, ainda que você tenha oposição, ainda que tenha que remanejar muitas coisas, mas obedeça o que Deus está falando. Nós não podemos nos opor a algo que é de Deus. Nunca se oponha a algo que é de Deus, porque isso, sabe, é atrair algo ruim para a sua vida. Como assim me opor a algo que é de Deus? Às vezes, Deus fala com uma pessoa e Deus coloca no coração dela fazer determinada coisa. E daí, como é uma coisa que vai mexer muito com a vida dela, você diz, cuidado, não vai para frente, não faça isso, você vai perder sua vida, assim. Você tem que ter cuidado, porque às vezes foi algo que Deus colocou no coração daquela pessoa. E quem é que pode ir contra Deus? O terceiro princípio será bênção para todos que vão participar, direta ou indiretamente, inclusive a minha família? Então, em todas as minhas decisões eu tenho que pensar, isso vai ser bênção para a minha família? Isso vai trazer paz para a minha casa? Isso vai trazer saúde? Isso vai ser uma coisa que nós vamos nos alegrar? Porque nem sempre nossos filhos, quando até são pequenos, eles podem não concordar com alguma decisão que você está para tomar. Mas você que é adulto, você sabe que é o melhor. Então, se é o melhor, Deus está nisso aí. E um detalhe, as pessoas que vão participar desse projeto, que vão trabalhar nesse projeto, que vão estar junto com você, né, nesse negócio que você abrir, que você vai abrir, ou nessa decisão que você vai tomar, eles vão ser abençoados também? Vão. Então, toca para frente que é benção. Amém? É esse o entendimento que a gente tem que ter. Porque geralmente as pessoas, sabe, até quando uma trabalha numa cidade e a outra trabalha em outra cidade, eu digo, nunca é bom isso para a família. O casal tem que estar junto. Tem que estar morando e trabalhando no mesmo lugar. É muito ruim, sabe? Quando um mora num lado e o outro mora no outro. Isso geralmente não dá certo. Em alguns casos pode até dar, mas geralmente isso não é bom. Por quê? Porque a família tem que estar junto, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para os filhos, tem que ser bom para as pessoas. E o quarto princípio, essa atitude, essa decisão que você está prestes a tomar é uma expressão de amor? É amor? É realmente você, sabe, você ama fazer isso? Seu coração está nisso? Porque se seu coração não estiver nisso, não é bom, sabe? Porque nós nunca podemos substituir, primeiro, o poder de Deus, e a segunda coisa é substituir, sabe, a sensibilidade humana numa decisão. Toda pessoa que eu vi fracassar na vida, ela não estava de coração naquilo. Ela estava ali por outro motivo e não estava de coração. Deus não tem como abençoar uma coisa, sabe, que você não coloca o coração ali naquilo que você está fazendo. Você tem que colocar o coração na família que você está construindo, você tem que colocar o coração, sabe, na empresa que você está construindo, você tem que colocar o coração no ministério que Deus te deu, você tem que colocar o coração. Deus vê e abençoa segundo a intenção do coração. Eu deixo essa palavra para você, espero que essa palavra, sabe, já tenha lhe ajudado aí a tomar uma decisão da maneira de Deus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Tivemos a academia hoje, a academia está fervendo, e você não pode ficar de fora. Amém? E mais uma coisa importante, amanhã eu tenho um comunicado importantíssimo às 6 da manhã
para quem não é aluno da academia aqui no Global. Para quem não é aluno da academia aqui no Global, eu tenho um anúncio amanhã importantíssimo que você não pode perder. Olha só, esses aqui são os nossos devocionais, Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Juntos, os dois têm mais de 700 orações e você pode adquirir para começar seu dia já com Deus, na presença de Deus, fazendo suas orações. Adquira no nosso site www.vinicius7.com.br, certo? E quero pedir para você compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe essa oração em nome de Jesus. Nós vamos declarar o Salmo 91 e você que ainda não conseguiu baixar a planilha, vai lá no meu site e baixa. Não conseguiu baixar? Faz a planilha em casa. Ó, tá aqui, ó, bate um print da tela e faz exatamente como esse aqui, faz uma folha em branco, ok? Mas não deixa de fazer a sua planilha da vida extraordinária, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários assim: minhas decisões serão da maneira de Deus. Amém? E domingo agora eu estarei ministrando às 9 horas da manhã na IEGNE, aqui de Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120. Você é nosso convidado. Domingo agora, 9 horas da manhã. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti, em uma só fé, em um só Espírito, todos os nossos pedidos de oração. Cremos, ó Deus, que Tu és um Deus de resposta. Todos os pedidos que estão sendo feitos, nós colocamos diante de Ti. Eu apresento diante de Ti, Pai, as nossas petições. Pessoas de todo o mundo estão orando conosco nesse momento. E nós profetizamos a vida extraordinária, o poder de Deus, a liberação sobrenatural do Senhor. E declaramos vida. Declaramos a vida extraordinária, a vida abundante de Cristo Jesus sobre cada um dos nossos pedidos de oração. E eu te peço, Pai, toca com Teu poder neste lar. Leva embora, Pai, tudo aquilo que oprime esse lar, tudo aquilo que aflige essa casa, que aflige essa família, que isso vá embora. Toca com o Teu poder, Pai, e traga vida. Vida a este lar, vida a essa casa. Em o nome de Jesus Cristo, e eu oro em especial hoje, Senhor, pelas famílias, para que dentro das famílias haja unidade, haja amor, haja, Senhor, cumplicidade, que as brigas acabem, os desentendimentos acabem, todas as perturbações cessem, e que a vida de Deus toque nessa pessoa. Oro também para que um avivamento comece dentro desse lar. Em nome de Jesus, que todos sejam salvos e conheçam a Jesus Cristo. Oro também por portas abertas. Oro, Pai, para que o Senhor libere das Tuas promessas, do Teu sobrenatural, dos milagres na vida dessa pessoa e na sua casa. Toque-a com Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça e toque-a com Teu favor. No nome de Jesus, e que a unção de Deus quebre todo o jugo agora. A unção de Deus despedace espiritualmente a opressão espiritual. E que todo mal que entrou nessa casa, toda a opressão, nós damos uma ordem: mal, escuta aqui, acabou para você, sai em nome de Jesus. A luz de Jesus Cristo está nesse lar. A presença de Deus está sobre nós. E nós invocamos o nome de Jesus. Jesus, nome sobre todo nome. Nome sobre todo nome. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Até amanhã, 6 da manhã, estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. Até mais e que Deus os abençoe. Um abraço a todos. Paz.